Olá, crianças! Nós estamos aqui na nossa quarta aula, nossa aula de ler e escrever, mais uma vez dando sequência às outras aulas que a gente já teve anteriormente. Hoje nós iremos abrir na página 157. Nós terminamos aí a nossa última atividade no início da página 157 e agora a gente vai entrar num assunto que já estávamos trabalhando na outra aula, que quando a gente estava falando sobre os substantivos e sobre os adjetivos. Hoje nós vamos continuar falando a respeito dessas classes de palavras e aí a gente vai falar um pouquinho a respeito delas. E para falar delas novamente, nós colocamos aqui novamente a explicação, o que são os substantivos, vocês podem ler aqui mais uma vez, o que são os adjetivos. Essas informações nós retiramos do site do Wikipédia, então quem ainda não tem anotado, pode anotar isso no caderno, que é importante, porque o nosso assunto hoje, a parte principal do nosso assunto, a atividade 6A que nós estaremos fazendo, ela vai falar de adjetivos que são derivados dos substantivos. Então, a gente vai ler aqui algumas reportagens e depois nós vamos entrar nesse assunto. Mas antes de ler as reportagens, é interessante a gente pensar um pouquinho aqui. Adjetivos derivados de substantivos. Então, quando a gente usa esse termo aqui, adjetivos derivados, é que eles têm origem em alguns substantivos. Então, aqui, olha, como o próprio nome já revela, os adjetivos derivados são aqueles que derivam de outras palavras, como substantivos, palavras que iremos trabalhar nestas atividades. Esses adjetivos derivados das próximas atividades são formados a partir dos acréscimos dos sufixos oso e osa. Então, nós vamos observar isso nas próximas páginas. Mas aí nós temos aqui uma tarefa para realizar aqui na atividade 6A. Nós vamos ter que ler essas 3 reportagens. E percebam aqui, ó, que antes de iniciar a leitura das reportagens, nós temos aqui, leiam um trecho da reportagem Lugares Mágicos. E aí a gente tem três trechos diferentes aqui, de 3 lugares diferentes, 3 situações diferentes que são colocadas aqui para nós. E é importante que vocês prestem atenção, que essa leitura vocês vão fazer em casa, mas eu vou já dar algumas dicas para vocês. Esse primeiro trecho aqui vai falar de um personagem e de onde que teve essa origem, né? Lá nas histórias do Harry Potter, que tem origem lá na Inglaterra, realmente existia aquela estação, né, de trem, né, lá de Londres, então realmente existia. Então vocês podem ler aqui essa reportagem que vai falar, e existe, né, essa estação. E nós vamos falar aqui nesse segundo trecho, o herói do arco e flecha, nós estaremos falando de um outro personagem do Robin Hood, né? É um personagem que também existiu, né, lá nas nossas histórias, mas de fato, na verdade mesmo, ele nunca existiu de fato, mas nas histórias ele existia. E aí fazia referência às cidades daquela época do tempo feudal, lá na Inglaterra, no século XII. Então tem algumas referências que são usadas nas histórias do Robin Hood que são reais. Então é bom dar uma lida aqui para vocês realmente lerem e entenderem essa parte. E aqui é o último trecho que nós vamos ver aqui dessa reportagem para vocês fazerem a leitura. É uma reportagem que fala de um lugar que existe aqui no Brasil, que realmente existe, né? Que é o sítio do Capão Amarelo, né? Da inspiração de Monteiro Lobato. Ele existe de verdade nesse sítio e é aberto até a visitação, né? Só que não nesse tempo que a gente está agora, né? Que está todo restrito, mas ele ficava, né? Nos períodos aberto à visitação e lá foi inspirada as histórias, né? Foi lá através desse sítio que teve a inspiração das histórias de Monteiro Lobato, né? Aqui vocês fazem a leitura e observem bem cada um desses trechos, que é muito interessante. E a gente vai partir para a segunda parte, onde a gente vai virar na página 158 e lá tem uma perguntinha lá em cima já lá, discutam oralmente. Vocês se lembram de algum outro lugar que tenham gostado muito e que tenham aparecido em algum filme ou livro? Porque
acham que às vezes os escritores que inventam as personagens e as histórias usam lugares que existem de verdade? Então, essa perguntinha aí que vai ficar para vocês pensarem depois que vocês fizerem a leitura, por que será que eles usam esses lugares de verdade? Será que serve de mais inspiração para que eles criem essas histórias? Né? O que faz os escritores usarem essas referências? Aí vocês vão pensar nisso, né? Porque para que eles criem essas histórias, o que eles fazem? Né? Por que eles citam esses lugares que existem de verdade? Bom, aí vem a segunda pergunta. Isso vocês vão pensando oralmente e respondendo oralmente também. Observem a frase retirada no texto e fiquem atentos à palavra destacada. Uma estação de trem em Londres, Inglaterra, chamada King's Cross Station. Ficou famosa na série de filmes. Famosa vem de fama. Aqui já tem uma observação. Famosa, né, ficou famosa na série de filmes. A gente viu lá que é do Harry Potter, né, que a gente estava lá na parte anterior, né, lá naquele trechinho lá, ó. Ficou famosa na série de filmes do pequeno mago Harry Potter. Tá bem aqui, ó, o trecho que foi retirado. Mas e aí, a palavra famosa, que é a palavra que está em destaque para que a gente possa analisar? Ela vem da palavra fama. Agora observem algumas palavras selecionadas e escrevam outras palavras, né, a partir das quais elas foram formadas. Então aqui a gente já observa que a palavra famosa, aqui ó, bem aqui onde eu estou passando a setinha, vem de fama. Olha lá a terminação osa. Lembra que a gente falou que a gente usa a terminação osa, osiosa? Então, ela é uma palavra derivada de fama. E agora a gente vai ter que pensar aqui, ó, quais são as outras palavras aqui que são as palavras primitivas, as palavras que deram origem. Aqui, maldosos vem de, misteriosa vem de, estudioso vem de. Aí a gente já pensa aqui, não está tão difícil. Maldoso vem aqui ó, na frente, aqui a referência para nós. De mal. Misteriosa vem de mistério. Estudioso vem de estudo. Então aí, ó, para finalizar, escrevam os adjetivos derivados dos substantivos dessa lista. Então aqui percebam que aqui em cima a gente já tem os adjetivos. E a gente colocou a palavra original. Substantivos. E agora aqui nós vamos ter os substantivos. E agora a gente vai ter que transformá-los usando aquela terminação oso e osa. A gente vai usar as duas, tá bom? Para que a gente possa entender. Então, espaço, como que pode ser? Espaçoso, espaçosa. Carinho, carinhoso, carinhosa. Essas dicas de resposta vocês podem conferir depois que vocês responderem. Vocês estão assistindo o vídeo agora, vocês respondem e depois vocês voltam para conferir, tá? Que é importante que vocês tentem fazer sozinhos, tá? Mas aqui já tá as dicas para que vocês possam responder e depois vocês voltam aqui para o vídeo para conferir, tá? A pergunta número 5. O que se pode concluir sobre a escrita dos adjetivos formados? A gente formou aqui todos os adjetivos, tanto com oso quanto com osa. O que eles têm em comum? Vamos pensar. Podemos concluir que os adjetivos derivados de substantivos são escritos com a letra S, ou seja, no masculino, ou seja, no feminino, sempre irá usar a letra S, tanto oso quanto osa. Né? Apesar de ter o sonzinho ali que lembra a letrinha Z, a gente usa a letra S para a escrita. Prestem atenção nisso. Vamos na próxima página que tem mais um pouquinho de atividade. Aqui eu trouxe para vocês um plano de aula que tem lá na página da Nova Escola. E lá eles colocam um quadro, né, bem colorido, com várias palavras, né, com vários substantivos. Né? Alguns aqui a gente percebe também que se a gente vai fazer a terminação oso e osa, a gente tem aqui a resposta aqui do lado, olha lá. Fama, famoso. Maldade, maldoso.
Custo, custoso. Então, aqui tem todo um quadro para que vocês vejam. E se vocês quiserem repetir esse quadro no feminino, vocês podem fazer isso também em casa, tá? Transformando também no osa, tá bom? Então, aí a gente vai fazer uma conclusão, mais uma conclusão aqui disso que a gente está vendo, né? De que estamos estudando. Ao escrever os adjetivos terminados em uso e osa, use sempre o S. Né? A maior parte deles é formado a partir dos substantivos abstratos, né? A gente já percebe isso também. Na próxima página, nós vamos agora, né, na próxima atividade que está no livro, nós vamos lá no textinho da página 159, que nós vamos ver um joguinho dos 7 erros diferente, né? Nós vamos ver lá a atividade jogo dos 7 erros. Você gosta de cinema? Já ouviu falar em Charlie Chaplin? Carlitos? Com essa atividade, além de conhecer esse divertido personagem que marcou a história do cinema, você terá de descobrir os 7 erros ortográficos observados nas 2 versões do texto. Após descobrir os erros, complete a tabela com dicas, né, que ajudem a decidir a forma correta de escrever. Toda vez que a gente vai fazer uma leitura e que a gente ainda não tem certeza se aquela palavra é escrita de uma forma ou de outra, é importante que a gente utilize os dicionários. Se vocês não têm o dicionário em forma de livro, pode usar o dicionário eletrônico, acessar pela internet, pelo celular, que vocês conseguem descobrir. Então, a gente vai fazer a leitura desses 2 textos e descobrir 7 erros de escritas nesses 2 textos. Façam a leitura com bastante atenção, voltem e leiam de novo, né? E observem bem as palavras antes de marcar as palavrinhas para ver se tem erro ou não. Assim, marque, depois que vocês tiverem marcado as palavras, vocês podem conferir aqui, olha, aqui desse lado aqui, eu já deixei marcadinho aqui para vocês as respostas que vocês vão encontrar. Vocês podem marcar com lápis amarelo, marcar com lápis de escrever, circular essas palavras, que a gente vai usar essas palavras na página 160, tá? Façam a leitura desses 2 textos, é o mesmo texto, só que está com alguns erros, observem bem isso, tanto o texto A quanto o texto B. O texto A, ele está na página 159 e o texto B está na página 160, tá? Aqui eu coloquei junto para que a gente possa falar sobre eles. E aí, vocês acham aqui, olha a palavrinha lá que a gente achou no texto A, a gente achou 4 aqui. Revolucionol. Revolucionol? A gente aprendeu isso na outra aula, é um verbo no passado, né? Então, tem que terminar com OU, né? Com U. Agora aqui embaixo, explicar. Nossa, o explicar aqui, apesar de ter som de S, aqui não é S, é o X, né? Olha lá. Olha lá, situações do enredos. Do enredos, não está combinando aqui essas 2 palavras, né? Se uma está no plural, todas têm que entrar no plural junto. E aqui, versátil e genial. Genial, aqui também tá estranho, né? Genial, com L. Agora no texto B da página 160, retratavam com N no final? Também não, aí a gente tem que usar a letra M, lembra que a gente estudou também na outra aula, quando um verbo está no passado, né? Na terceira pessoa do plural, é avam, no final. E aqui, mantinham. Olha a letra M aparecendo ali antes da letra T. Não pode, a letra M só pode aparecer antes de P e B, né? Vamos prestar atenção nisso. Famosas com Z, famosas com Z não pode também. Presta atenção nisso também, que isso aqui também, a escrita aqui, famosas, apesar de ser. A gente acabou de ver ali na atividade anterior, olha lá. Vamos prestar atenção lá na atividade anterior, olha lá, famosa aqui, ó. Famosa é com a letra S. Então, a gente já observa aqui que famosa está escrito errado. Então, a gente achou as 7 palavrinhas. Vocês achem lá no livro de vocês. Aqui a gente já deu algumas dicas, vocês procurem lá. E aí a gente vai lá na página 160 para preencher aquele quadro.
O quadro vai estar vazio, igual esse desse lado aqui. Vocês vão colocar as 7 palavrinhas nessa primeira coluna aqui, ó, no erro. Vocês vão escrever elas da forma como está lá, erradinha mesmo, para que depois a gente possa analisar as palavras e escrever da forma correta. Lembra lá, revolucionou, que era para terminar com U? A gente arruma aí na parte correta. Explicar, que era para ser com X? Aí vocês vão arrumando aqui. E aí vocês podem dar as dicas ortográficas. Por que revolucionou terminou com U? Ah, foi aquela explicação do verbo que está no passado. Vocês podem colocar. Explicar por que é com X. Apesar de ser com som de S, se escreve com X, né? A forma correta se escreve com X. Do enredos. Por que está errado do enredos? Tem que ser dos enredos, tem que ter a concordância, né? Se está no plural, todos têm que ficar no plural na frase. As frases, né? Tem que estar em concordância. Lá a gente estava lá as 3 palavrinhas. Situações do enredos. Estava errado. Então tem que ser situações dos enredos. Tem que entrar em concordância. E assim vocês podem olhar este quadro para responder lá no livro na página 160, tá bom? Chegando até o final, que é a última que a gente já está na discussão, a respeito do oso e osa, que é a explicação que a gente já aprendeu já aqui nas partinhas anteriores da nossa explicação da nossa aula. E aí a gente vai para a próxima página, 161. Nós vamos para a próxima atividade, que nós vamos fazer uma releitura com focalização. Parte 1. A gente vai ter 2 partes dessa atividade. Mas a palavra releitura, ela já nos traz uma ideia. Releitura é porque já tem que ter sido lida, tem que ter sido lida antes. Por quem que tem que ter sido lida? Por vocês, alunos. Vocês vão ler antes de começar essa atividade, que eu vou ler agora para vocês. Vocês vão fazer essa leitura. E agora, junto com a professora, a gente vai ler novamente. Por isso que vai se tornar uma releitura. Então, chegou aqui nessa parte da atividade 7. Para um pouquinho o vídeo, leia lá, para que a gente possa fazer junto aqui a releitura, tá? Então, nós vamos fazer a releitura desse texto. Leia o texto em parceria com seu professor, a seguir discuta com seus colegas. Então, nós não vamos discutir com os colegas, nós vamos discutir aqui mesmo, para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre esses textos, tá? Você já comeu formiga? Lá tá uma pergunta, né? Porque a gente sabe que é uma pergunta porque termina com a interrogação. Então, vamos lá fazer a leitura. A tanajura é uma formiga bem grande, com 30% de gordura, 15% de proteínas e um bumbum enorme. Durante anos foi comida de índios e hoje faz parte da culinária do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, onde ficam as cidades de Taubaté e São José dos Campos, por exemplo. O bichinho é consumido puro ou com farinha. As crianças gostam muito de caçar as tanajuras durante a revoada delas. O escritor Monteiro Lobato, que escreveu O Sítio do Pica-Pau Amarelo, gostava muito da formiga e a comparava ao caviar feito com ovas de peixe da Rússia chamado estrujão. Aí a gente viu aí o texto da formiga, de um alimento, né, que é usado, né, principalmente nessa região, faz parte da culinária desta região. E aqui embaixo tem uma receita de içá. Ferver apenas o bumbum das formigas por cerca de 30 minutos, depois escorrê-las, levar ao fogo com gordura, mexendo sempre até torrar. Em seguida, polvilhar com farinha de mandioca ou de trigo. Então, já vimos aqui que isso teve origem lá com os índios, né? Foi aqui que a gente observou, né, que essa forma de se alimentar vem de uma origem antiga e ficou presente ainda na culinária desta região. E aí a gente fez essa leitura e vamos observar o seguinte. Aí nessa leitura que nós fizemos, é interessante observar algumas palavras que estão no passado, né, que terminem com U. Então, eu vou deixar esse desafio para vocês acharem aqui um verbo que esteja no passado que termine com a letra U, tá? E aqui a gente vai para a segunda parte, que ainda está ali, a atividade 7b,
que vai falar da releitura também. Mas antes de a gente partir para a atividade 7B, vamos prestar atenção também aqui nessa explicação. Que seria, então, releitura com focalização. O nosso foco aqui é encontrar uma palavra, né, que eu estou passando um desafio para vocês, uma palavra terminada com um, essa palavra tem que ser um verbo e terminada com o, tá? E aí a gente vai vir aqui, ó, a releitura com focalização trata-se de uma atividade instigante, pois ajuda a direcionar o olhar para o interior das palavras, ou seja, propõe que faça uma leitura interessada em discutir o modo como as palavras estão escritas. Então, assim, a gente vai tentar procurar aqui essa palavrinha que eu perguntei para vocês acharem, que eu pedi para vocês acharem, tá? Agora, vamos na atividade 7B. Releitura com focalização, parte 2. Então, leia o poema em parceria com o seu professor. A seguir, discuta o texto com seus colegas. Então, vamos fazer aqui a leitura juntos, então. O Canto do Gaúcho, de Simões Lopes Neto. Eu não nasci para o mundo, para este mundo cruel. Só quero cortar os pampas no dorso do meu corcel. Este meu pingo gargalhado, este meu pingo fiel. Eu sou como a tempestade, sou como rijo tufão, que esmaga os vermes da terra e sobe para a amplidão. Eu sou o senhor dos desertos, monarca da solidão. Quando eu, de lança enristada, esbarro no meu bagual, não temo a fúria sanhada dessa canalha real. Os reis são nuvens de poeira, eu quero ser vendaval. Então, aqui a gente viu o texto de Simões Lopes Neto, O Canto do Gaúcho, está disponível no domínio público. Né? Vocês podem ler mais de uma vez. E aí vem um desafio aqui, que seria ditar para vocês esse texto e vocês escreverem. Seria essa atividade que a professora faria com vocês, né? Olha lá. Ditado interativo, o uso do U no final dos verbos. Lembra que a gente voltou lá naquela atividade anterior, que a gente tinha que ver o U no final dos verbos? A gente achou. Quem achou lá, achou bem aqui, ó. Escreveu. E agora aqui a gente vai ver que as palavras, várias palavras daqui terminam com L. Olha lá, cruel, fiel, né, bagual, vendaval. E aí, ó, nesta atividade, seu professor realizará um ditado com o poema O Canto do Gaúcho, de Simões Lopes Neto, com o objetivo de abordar outras palavras que não foram tratadas nas atividades anteriores, em que é possível cometer equívocos entre o uso do L e U. Às vezes a gente fica na dúvida, né? Como que escreve? Será que é de um jeito? Será que é de outro? Na dúvida, a gente sempre utiliza o dicionário, como eu já avisei antes, né? Mas aqui, vocês vão fazer, ao invés da reescrita, vocês vão procurar as palavrinhas terminadas em L e lá da outra página, como eu avisei vocês, as que terminarem em U, para a gente fazer essa revisão. Que na última aula a gente falou já sobre isso e nós vamos falar mais um pouquinho hoje, tá? E aí vocês marquem aqui as palavrinhas terminadas em L, deixem marcadinhas de amarelo, né? Ou com lápis preto pode circular, né? As terminadas em L e da outra página também, tá? E nós vamos agora para a página 162, continuando ainda as atividades lá. Antes de ir na página 162, né? Que a gente vai ver lá, a elaboração de um cartaz, que já seria a atividade 8A. Como nós não temos a cartolina em casa, não temos os nossos colegas para fazer em conjunto, nós vamos fazer isso no caderno, igual da última vez eu orientei. Faça um quadro no caderno, pode utilizar uma régua, né, para vocês fazerem bem legal. Ah, mas eu quero fazer numa sulfite. Legal, faz numa sulfite, pode colocar num espaço que vocês possam ter contato com a leitura, isso vai ficar legal. E aí vocês anotem as dicas importantes. Quando que eu vou saber que é com L, quando que eu vou saber que é com U? Às vezes a gente confunde, às vezes não é verbo, como que eu sei que é com U? Aí a gente pode fazer uma dica importante, se é com L ou se é com U. E nessa dica importante a gente vai anotar nesse cartaz que está bem aqui, ó. Cartaz, não posso errar mais, esse tem que ser o título do cartaz.
Porque a atividade 8A está lá, elaboração de um cartaz, não posso errar mais. Caro aluno, nesta atividade vocês construirão um cartaz com as palavras de uso frequente e que ainda ocorrem muitos erros ao escrevê-las. Isso facilitará a escrita correta ao memorizá-las, pois não existem regras que os ajudem a escrever corretamente. Aqui a gente vai colocar as regrinhas que a gente já verificou na outra aula, aquela dica de como a gente perceber se é escrita com L ou com U. Se você pensar no plural, olha lá, se ficou com dúvida e precisa saber mais, se escreve com U ou com L no final, pense no plural das palavras. Pensou? Se pensou no plural e percebeu que a palavra só acrescentou a letra is, né? Aí ela, como casal, casais, varal, varais. Então a gente já sabe que aqui termina com L. Casal, casais. Olha lá. Se pensou no plural e percebeu que só acrescentou a letra S, como é chapéu, chapéus, troféu, troféus, aí a gente já percebe que termina com a letra U. Então, se ainda ficou indeciso, sem saber como escreve, use um dicionário para acabar com a dúvida. Então, aqui está um cartaz bem simples, que vocês podem anotar no caderninho de vocês, e aí fica as dicas para vocês lembrarem se a palavra é com L ou com U, tá bom? Façam essa parte para que vocês não esqueçam mais. Continuando lá, se a gente ver ainda lá na página, na final da página 162, tem a atividade 8B, que é a leitura e escrita de um poema. Nós vamos fazer a leitura, é uma lição de casa, mas eu já vou orientar aqui um pouquinho para vocês. Essa lição de casa vai usar 2 poemas de Olavo Bilac. Olavo Bilac foi um escritor, nascido no Rio de Janeiro em 1865. Tá bem aqui, olha. Essas informações que eu estou lendo para vocês, ela está lá na página 164. Os poemas estão antes, estão entre as páginas 163 e 164. E aqui está a explicação de quem foi Olavo Bilac. Eu peguei uma fotinho dele e coloquei aqui também, porque ele foi importante na época dele, principalmente porque ele foi considerado o príncipe dos poetas brasileiros, né? E aí a gente pensa que naquela época em que ele viveu, que foi uma época bem diferente do que a gente vive hoje, né? Ele foi uma pessoa que marcou um pouco a história, principalmente porque ele escreveu a letra do hino à bandeira, né? Um dos hinos que a gente é cantado no dia da bandeira. Então é importante que a gente entenda que aqui tem 2 poemas, mas ele também escrevia para crianças, né? Então aqui a gente vai ver 2 poemas de Olavo Bilac, tá? Meio-dia, que tá aqui um poema, e tá o outro poema Boneca. Vocês leiam os 2 poemas, e aí vocês vão ter essa tarefa. Leia o poema de Olavo Bilac para seus pais, avós e outras pessoas da sua casa, e conversem a respeito dele. Na sequência, o professor solicitará que reescreva um dos poemas abaixo escolhido por cada um de vocês. Então, vocês vão lá, vão ler esse poema para as pessoas da família e vocês vão escolher qual poema vocês querem reescrever. Vocês vão ter que reescrever um desses 2 poemas no caderno, tá bom? E depois, quando voltar às aulas, a professora vai dar visto nessas atividades. Mas não deixem de ler os 2, tá? Para que vocês possam escolher aquele que vocês querem escrever no caderno. Tá? Dando sequência, já aí na página, ainda aí na sequência, a gente está falando a respeito de um assunto que vai entrar na atividade 9, né, 9A. Nós vamos falar da tonicidade das palavras, né, da sílaba tônica nas palavras. Quando a gente fala alguma palavra, sempre tem uma sílaba no meio dessa palavrinha, que ela é mais forte, tem um som mais forte. E aí a gente tem 3 tipos de classificação para essas sílabas tônicas. Este assunto das sílabas tônicas é um assunto que já era para ter sido trabalhado, né? E quem não trabalhou ainda pode rever. Quem já trabalhou também é importante, mas é importante que todos agora neste momento anotem essa pequena explicação no caderno, porque vai dar dica para muitas atividades que nós vamos fazer daqui para frente. Então, o que são as oxítonas? O que são as paroxítonas?
e as proparoxítonas. Nós vamos ter aqui a explicação sobre essas palavras difíceis de falar, mas é simples se a gente prestar atenção nessa explicação. É só as sílabas fortes que aparecem, que nem aqui, olha, jacaré, jacaré, né? Até vou fazer assim, né, o som mais forte no final, na última sílaba, e a gente percebe até que tem um acento, né, na palavrinha. Quando o som lá na última sílaba é o mais forte, ele é chamado de oxítono. Agora aqui a próxima palavra, vontade, vontade. O som tá aqui, ó, o mais forte está no tá. Se contar de trás para frente, ó lá, 1, 2, é a segunda sílaba de trás para frente, ó lá. É a penúltima, ela é mais forte. Conta lá, 1, 2. Se ela é a mais forte, ela é chamada de paroxítona. Ó lá, conta 1, 2, ela está na posição 2. Então, ela é a penúltima. E agora a gente vai para outra palavra aqui, ó. Dúvida. Dúvida. Tem até um acentinho também. Dúvida. Olha lá, a sílaba mais forte está aqui, ó. É a terceira, contando lá. 1, 2, 3. Ou seja, ela é a antepenúltima. E essa daí a gente chama de proparoxítona. Aqui, olhando essa regra, a princípio, parece um pouco difícil. Mas se a gente vai trabalhando, a gente vai pegando o jeito e entendendo o som das palavras. Conforme a gente pronuncia, a gente vai entendendo melhor o sonzinho das palavras. Então, não deixe de anotar essas dicas no caderno, que vai ser importante para vocês, tá? Continuando aqui. Lá como a gente já tinha falado aqui, a atividade 9A vai entrar nesses termos oxítono. E não adianta a gente pensar só na oxítona, ela faz parte de todo um conjunto, olha lá. A oxítona é que tem a última sílaba mais forte. É isso que a gente vai trabalhar hoje, é a oxítona. Mas é bom a gente entender que todas aqui são importantes para a gente entender aonde que está a posição da sílaba forte. Então, nessa musiquinha aqui, Marinheiro Só, é a música que vocês vão ver agora aqui na atividade 9A, cantando uma música. E ela vai mostrar para vocês algumas palavras que tem aí no meio dessa música, que são chamadas de oxítonas. Então, olha lá, quem não conhece a música pode entrar, aqui eu deixei até um link aqui para vocês entrarem, acessem o canal aqui do YouTube, tem um videozinho junto, né, para ouvir essa musiquinha. Eu vou cantar só um pedacinho para vocês, aqui dessa musiquinha, porque aqui está pedindo a leitura da música, né, mas agora neste momento eu vou cantar um pedacinho para vocês. Essa música é uma cantiga infantil, e aqui a gente vai ver aqui um pouquinho. Marinheiro Só. Eu não sou daqui, marinheiro só. Eu não tenho amor, marinheiro só. Eu sou da Bahia, marinheiro só. De São Salvador, marinheiro só. Lá vem, marinheiro só. E aí vai cantando a música. Se vocês acessarem esse site aqui, vocês vão ver a música inteirinha cantada. Mas a gente pode fazer a leitura aqui das palavras que estão aqui e tentar descobrir quais são as sílabas fortes. Olha aqui para vocês verem aqui, observem aqui, ó. Eu não sou daqui. Daqui. O que é a última sílaba. E ele é o mais forte. Então, essa palavra é uma oxítona. Então, ela já entra aqui embaixo. Amor, amor. O mor é o mais forte e a última sílaba. Então, também entra aqui. Aqui, ó. Salvador. O dor é o mais forte. Também entra aqui para nós, aqui na resposta. Daí vai lá do outro ladinho, né? Nadar. Nadar. O dar também é mais forte e a última sílaba também entra aqui. Então, a gente observa que tem várias palavras. Eu fiquei com dúvida, mas será que ensinou? Não é? O tombo não é? Vocês podem utilizar, eu deixei um outro site aqui indicado. Nesse site aqui, se vocês clicarem aqui, colocarem esse endereço eletrônico, vocês vão ter uma página onde vocês escrevem a palavra e eles já vão mostrar para vocês. Vão estar escrita assim a palavrinha aonde está a parte mais forte. Só lembrem de uma regra que é importante. A gente só consegue
aprender treinando, né? Então vamos treinar a leitura, treinar a observação das palavras. Para ser uma palavra, aí vem uma dica importantíssima para vocês. Para ser uma palavra chamada e considerada oxítona, ela tem que ter no mínimo 2 sílabas para ser consideradas oxítonas. Porque se vocês observarem a música, tem várias palavrinhas aqui que tem uma sílaba só e é uma sílaba forte, que nem a palavra só, né? Lá, mas essas palavras não são oxítonas. Para ser uma palavra oxítona, tem que ter 2 sílabas, tá? Acima de 2 sílabas, né? Que nem aqui a palavra abacaxi. Abacaxi. O xi é mais forte, então é uma oxítona. Legal. O gal é mais forte, também é uma oxítona. E aqui vem umas regrinhas para vocês saberem quando que são oxítonas, né? Quando que a gente consegue entender que uma palavra é oxítonas. Tem algumas dicas aqui, quando são terminadas em R, quando são terminadas em L, quando são terminadas em Z, em X, na letra I ou na letra U. E aqui tem algumas dicas para vocês entenderem quando são as oxítonas. E aqui também tem mais algumas palavrinhas para vocês observarem, fazerem a leitura. É importante que vocês leiam essas dicas que estão aqui, para que vocês aprendam. Quem estiver mais interessado ainda, o legal é copiar essa parte aqui também, deixar registrado lá no caderno, para que a gente tenha essa aprendizagem mais fixada ainda, um pouquinho mais, para que a gente possa usar nas outras aulas também, ok? Continuando aqui, nós vamos ver lá na página 165 mais um trechinho que a gente vai trabalhar com essa questão do som das palavrinhas e da parte mais forte das palavrinhas, da tonicidade. E aqui, como a gente viu lá na música, como a gente também vai ver aqui nessas parlendas dessa página 165, nós temos 2 parlendas aqui. E essas 2 parlendas, elas trazem algumas palavras também que são oxítonas, mas aí vem uma interessante colocação para que vocês saibam. Nessas palavras aqui que a gente vai trabalhar nessa página, nós não vamos fixar a atenção só nas oxítonas, nós vamos fixar a atenção nos monossílabos. E aí, porque aqui, ó, nessa atividade 2, lá no finalzinho da página 165, veio escrito errado. Não era para estar escrito oxítona aqui, era para estar escrito monossílabas. Então aí vocês leem aí dessa forma, olha, até risquei aqui, ó, no meu livro, vocês risquem aí também e escrevem da forma como eu escrevi, ó. Listem as palavras monossílabas, risca essa palavrinha aqui, monossílabas terminadas em A com acento agudo, E com acento circunflexo, com aquele chapéuzinho, e O com acento circunflexo também, da parlenda 1. Aí vocês vão ler aqui, ó. A bênção din-din a lua, me dê pão com farinha, pra dar pra minha galinha, que tá com pressa na cozinha. Xoxô, galinha, vai pra tua camarinha. E aqui a gente vai ver quais são as palavras que tem o D, né? Quer dizer, que tem o E com acento circunflexo, o O com acento circunflexo e o A com acento agudo. E aí, observando aqui as monossílabas, agora não são oxítonas, são as monossílabas, a gente vai ver que as monossílabas que aparecem são o D, o tá e o xó. E esses monossílabos, a gente percebe que eles são tônicos. Por que eles são chamados de tônicos? Porque eles já vêm com acento. E aí eles têm um som mais forte, né? Tem um som mais intenso, né? E aí a gente percebe aqui, são 2 explicações que vocês vão ter que anotar. Essa respostinha aqui com essa explicação e essa explicação aqui vocês anotem no caderno, que é importante, tá? O que são os monossílabos? Monossílabos, tônicos e átonos. A gente também tem monossílabos que às vezes não tem acento, então são chamados de átonos, tá bom? Anotem essa explicaçãozinha. Todas essas explicações tem um site que foram buscados, né, que fala sobre a norma culta da nossa língua e vocês podem observar aqui que estão todos com referência. Continuando. Aí a gente vai lá para a página 166, a última que a gente vai estar fazendo hoje, né? Na atividade 3 e 4. Na atividade 3, nós temos a atividade para ser feita e a atividade 3 está aqui as dicas.
E a atividade 4 também está aqui as dicas. Então, vocês podem observar aí e responder a partir dessas dicas que a gente já trabalhou. E essa parte aqui, ó, até que repetiu 2 vezes, vocês devem anotar no caderno, não só no livro. Aqui vocês vão anotar na resposta da 4, mas anotem no caderno também. E aqui são as dicas para vocês responderem na resposta da 3. Tanto é que a 3 está lá um quadro, diz para vocês registrarem palavras oxítonas terminadas em E com acento ou com o E acentuado. E aí essas palavrinhas que eu indiquei aqui, eu pesquisei também, aqui está o site, aqui onde eu fui pesquisado, dos acentos, né, que a gente está utilizando. E aqui, palavras com acento, olha, café, né, eu poderia ter colocado aqui também aquela palavra, jacaré, né, boné, pajé, esse é o acento agudo, né? Agora aqui o acento circunflexo, tietê, matinê, você, bambolê. E aqui a gente vê as dicas para a resposta da número 3, daquele quadro que está lá. E aqui os monossílabos tônicos. A gente vai ter que anotar essa explicação aqui. Ó. Observe o que há de comum nos acentos utilizados nessas palavras. E a gente vai anotar essas 2 dicas aqui para a gente entender o que há de comum entre as oxítonas e os monossílabos tônicos. Eles têm um som mais forte, né? Porque são acentuados. E aqui a gente coloca aqui essas explicações. E anotem também essas explicações aqui, olha, dessa parte final, tá? Anotem essas explicações aqui no caderno, tá bom? Para finalizar, vamos relembrar, tá? Mais uma vez, ó, um beijo, crianças.